Reverendíssimos Padre Kleberson, pároco aqui da Catedral, Padre Vinícius, reitor do Seminário Propedêutico, caríssimos seminaristas, amados irmãos e irmãs, aqui presentes, mas também nos acompanhando através da rádio e através da Pascom Diocesana. Mais uma vez, para mim, uma alegria estar celebrando convosco esta Eucaristia neste terceiro domingo dentro do período da Quaresma, este período que fortemente nos convida à conversão para podermos celebrar a Páscoa da ressurreição do Senhor. Todos os dias, eu acredito que todos os dias mesmo, nós dedicamos um tempo, quem mais, quem menos, eu acho que as mulheres bem mais do que nós homens, para limpar a casa, não é verdade? Vocês limpam a casa todo dia, não é verdade? Todo dia tem louça para lavar, todo dia tem a vassoura para passar na casa. Porém, de vez em quando, é preciso dedicar um tempo maior à limpeza da casa. Lava as vidraças, tem que dar uma retocada na pintura, quem sabe para o Natal, para celebrar o aniversário de alguém, ou não sei, para as visitas que vão chegar. A gente dedica um tempo maior para fazer uma faxina mais completa e mais intensa. Vocês que entendem de faxina sabem bem que é assim, né? Pois bem, na nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos continuamente, diariamente, cuidar da nossa vida. Cuidar da nossa vida física para nos mantermos sadios. E aí fazer exames periódicos, fazer check-up periódico, precisa caminhar, fazer algum exercício, cuidar daquilo que nós comemos. Senão a gente engorda muito, isso pode trazer diabetes e aí outras doenças. Então precisamos cuidar do nosso físico, da nossa dimensão mais fisiológica. Precisamos cuidar também da nossa dimensão psíquica, isto é, não nos estressarmos demais, porque quem se estressa demais pode ficar deprimido, ansioso, não dorme, come demais ou bebe demais, fica muito nervoso. Então nós precisamos cuidar do nosso psíquico, mas também nós temos uma outra dimensão tão importante quanto a dimensão física e psíquica, que é a dimensão espiritual. Nós precisamos cultivar o espiritual em nós, a vida em Deus. Por quê? Porque esta dimensão espiritual, dizem muitos autores, ela vai dando mais sentido à nossa dimensão psíquica e à nossa dimensão física, e vai integrando muito mais essas outras duas dimensões. A pessoa que mantém um relacionamento bom com Deus, a pessoa que mantém um contato sadio com Deus, que frequenta a igreja, que busca viver o Evangelho, que coloca a oração como ingrediente indispensável no seu dia a dia, é uma pessoa mais integrada, mais responsável, mais honesta, mais justa e assim por diante. Daí que a igreja nos apresenta esse período de Quaresma como este período de uma faxina maior na nossa vida, de fazermos um verdadeiro processo de reflexão. Reflexão é uma palavra que vem do latim, vem de reflectere. Reflectere significa curvar-se sobre si mesmo. Quando a gente faz a reflexão, nós, em geral, fechamos os nossos olhos e nos debruçamos sobre um tema ou sobre um texto
E esse texto vai iluminar a minha existência, a minha vida. Pois bem, este tempo de Quaresma é este tempo de voltar-se sobre si mesmo e olhar para nós. Não olhar para o marido, para o cunhado, a cunhada, o pai ou a mãe, mas olhar para nós. Nesses dias antes da quarta-feira de cinzas, um menino que vem sempre à missa com o pai, ele me disse: Dom Jailton, olha, eu fiz um propósito. Sabe qual é o propósito da minha Quaresma? Para dizer a verdade, são dois. O primeiro é que minha mãe nunca me diga não. Era o propósito dele, fazer propósito pela mãe, né? E que meu pai tire todos os dias um tempo para brincar comigo. Olha os propósitos do menino. Às vezes nós somos assim como esse menino. Nós, ao invés de fazermos propósitos para nós, fazemos para os outros. Ou ao invés de nos comprometermos com a nossa vida, nós ficamos querendo que os outros fiquem olhando para nós e façam as coisas por nós. A Quaresma, meus queridos, é esse tempo de olharmos para nós e nos perguntarmos: eu, de fato, vivo segundo a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus? Eu sou uma pessoa que coloco em prática a palavra de Deus na minha vida? Eu, de fato, vivo a minha fé cristã católica? Se não vivo, se tem algumas coisas em mim que talvez ficaram empoeiradas, que talvez ficaram aí meio sujas, esse é o período de fazer essa faxina maior. As leituras de hoje nos convidam a duas coisas. Para todo bom judeu, existiam duas grandes instituições que eram importantes na vida deles. O judeu piedoso, ele observava a lei de Deus. Aquilo que nós escutamos na primeira leitura. Ele era um observante da lei. O judeu piedoso era um apaixonado pelo templo. Para dizer a verdade, ao menos uma vez por ano, ele deveria ir ao templo que fica em Jerusalém, que ficava em Jerusalém, e fazer a sua visita ao templo. E no templo fazer as suas oferendas, as suas abluções e assim por diante. Por quê? Porque tanto a lei quanto o templo significavam a presença de Deus no meio do povo. Mas o que é que aconteceu? Com o tempo, com o passar dos anos, a lei ela foi sendo deixada de lado. As pessoas começaram a relaxar. E aí já não amavam a Deus sobre todas as coisas, colocavam outras coisas acima de Deus. Já não respeitavam a sua esposa, já não respeitavam os seus irmãos. E aí começaram a se desviar da lei. Aí foi preciso fazerem muitíssimas leizinhas para que o povo pudesse observar. Até que os profetas disseram: nós nos distanciamos da lei, precisamos de uma restauração. E essa restauração virá com aquele que deve vir nos libertar, o Messias, que nós chamamos de Cristo. E aí, essa libertação e essa restauração vem com Jesus Cristo. E a mesma coisa aconteceu com o templo. O templo é o lugar da oração, é o lugar do encontro com Deus, é o lugar do encontro com os irmãos, é o lugar de crescimento na fé. Mas Jesus, ao entrar no templo de Jerusalém,
ele viu que o templo havia perdido o seu sentido originário. Pega um chicote e expulsa os cambistas, os vendilhões do templo. O templo, que deveria ser o lugar da proteção do povo e do pobre, se tornou um lugar de perdição. E Jesus se revolta com isso, porque a minha casa, disse ele, é casa de oração. Jesus vai nos dizer que ele é este novo templo, para o qual devemos nos voltar continuamente e ao qual devemos estar ligados continuamente. E a este templo, nós chamamos de igreja. Ele confia esse templo a Pedro, depois Pedro aos seus seguidores e hoje ao Papa Francisco, aos apóstolos, aos padres e a todos nós. Nós precisamos cuidar, e nesse tempo de Quaresma, pensar muito nisso aí, como é que nós vivemos como igreja? Nós vamos à missa, isso é uma coisa muito boa. Nós mandamos os filhos para a catequese, isso é uma coisa muito boa. Nós participamos dos outros sacramentos e isso é excelente, mas não basta isso. Porque o templo não é só esse aqui, essas pedras que nos acomodam e nos acolhem. O templo verdadeiro é Jesus Cristo, que eu devo carregar dentro de mim e ser expressão desse templo para com todos e para com todas. E onde eu for, eu devo mostrar que sou templo de Deus e que vivo os valores de Deus. A campanha da fraternidade deste ano nos está falando sobre isso. Vós sois todos irmãos e irmãs, está nos convidando a campanha da fraternidade neste ano a refletirmos fraternidade e amizade social. Ser templo de Deus é fazer crescer a amizade em torno de nós e a fraternidade em torno de nós. Ser templo de Deus é não guardar raiva dos nossos irmãos, dos nossos amigos, não guardar rancor, não guardar ressentimento. Meus queridos irmãos e irmãs, acolhamos o convite que Deus nos faz nesse terceiro domingo a nos apaixonarmos pela sua palavra e pela sua lei e a sermos de fato templos santos onde Ele possa habitar, templos que sejam acolhedores, inclusivos e não templos que destroem, que desprezam, que fecham as suas portas para seus irmãos e suas irmãs. Que Deus nos ajude nesse caminho quaresmal, que Ele possa nos converter neste tempo de Quaresma e possa nos ajudar, como irmãos e irmãs que somos, a celebrarmos de maneira profunda a Páscoa da Ressurreição, que é a grande festa do cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido.